Você já imaginou viver em uma comunidade onde ninguém passa necessidade? Onde todos compartilham o que têm, não por obrigação, não por ordem de alguém, mas por amor. Uma igreja assim não é uma utopia. Ela existiu e pode existir novamente em mim, em você, em nós. Nesta lição, nós iremos embarcar numa viagem ao coração da igreja primitiva em Jerusalém, onde o amor não era apenas uma palavra bonita nos lábios, mas uma atitude visível nos gestos, nas ofertas, na comunhão. Nós iremos então, queridos, meditar em uma igreja que não dizia isso é meu, mas dizia isto é nosso. Porque onde o amor de Deus é derramado, o egoísmo perde espaço, a graça floresce como uma árvore frutífera. Prepare o seu coração. Vamos descobrir como o verdadeiro amor, alimentado pelo Espírito Santo, transforma relacionamentos, cura divisões, cria uma igreja viva, unida e cheia de compaixão. Porque uma igreja cheia de amor é uma igreja onde Cristo é visível. Compartilhe, comente, marque aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical, assim como você. Porque aqui na IBD Explicada 2.0 e no canal AD Ministério Verdade e Vida, você está participando de um IBD que transforma vidas. Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Então pegue aí a sua lição, vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, onde nós iremos estudar a lição de número 5, falando sobre uma igreja cheia de amor. É uma temática muito importante, muito rica e que nós iremos trilhar aqui nesses próximos minutos, meditando então em Atos capítulo de número 4, verso de número 32 ao verso de número 37, uma lição que traz aqui um comentário expositivo desses versículos que nós iremos aprender e desfrutar e crescer juntos para a glória de Deus, tá bom? Queridos irmãos, eu quero também, nessa oportunidade, já convidá-los a estar aí com a sua lição na mão. É importante que você esteja com a sua lição em mãos. É importante que você se disponha também do seu exemplar da Bíblia Sagrada, tá bom? Estou aqui também de posse da minha Bíblia. É sempre bom a gente poder conferir cada texto com as Escrituras, com a palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos para estarem sempre com a sua Bíblia à disposição. E claro, irmãos, disponha também de caneta, de papel, de lápis, para que você possa fazer a sua devida observação da nossa aula, tá bom? É sempre importante que você esteja preparado para estudar a lição. Com exceção daqueles que estão no hospital, daqueles que estão dirigindo, daqueles que estão ocupados literalmente, vão apenas ouvir a aula, você que pode parar um pouco, pegar a Bíblia, sentar na tua mesa, enquanto você observa o texto que a gente vai citando, vendo os comentários e vai participando também da aula, tá bom? É muito importante que você possa, neste momento, estar estudando a palavra de Deus conosco. Amém, queridos? Então, se disponha de materiais para estar estudando a palavra de Deus. Amém? Queridos, o nosso texto áureo está em Atos, capítulo de número 4, verso de número 32, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa que e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Esse texto está em Atos, capítulo 4, versículo 32, que é o primeiro texto da nossa leitura bíblica em classe, que a gente vai fazer daqui a pouco, e vou tecer então alguns comentários nesse texto, à medida que nós estivermos expondo o corpo da lição, tá bom? A nossa verdade prática diz o seguinte: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Olha que interessante, queridos. A nossa verdade prática nos mostra que o amor é a cola que une os irmãos.
O amor é o elo, é a linha que mantém a gente unido uns com os outros. A igreja local ela está unida por causa deste elo chamado amor. É ele quem costura os nossos relacionamentos. E sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Sem amor, há um ajuntamento, há um agrupamento, pode estar juntos, mas não estar unido. Mas aonde há o amor, a unidade, a comunhão, a intimidade, a relacionamento. Então, queridos, não tem como haver um relacionamento cristão saudável se não tivermos o amor. E talvez esta seja um dos grandes problemas vividos pela igreja odierna, porque muitas vezes estão juntos, mas como não existe amor em alguns relacionamentos, também não é possível uma vivência saudável, uma vivência realmente que represente a verdade das Escrituras, a verdade do Evangelho. E aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe, tá bom? Leitura bíblica em classe. Eu quero convidar os irmãos para estarem abrindo a sua Bíblia, caso você não possua lição. Abra a sua Bíblia a sua lição na lição de número 5, e aqueles que não têm lição, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, verso de número 32 ao verso de número 37, tá bom? Que diz assim, a poderosa palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Agora veja comigo o verso 25, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. O verso de número 36 e 37 nos mostra um exemplo prático desta vivência da igreja. Então José, congonimado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos a leitura, que inclusive será o texto que nós iremos comentar no corpo da nossa lição de hoje. Iremos discorrer versículo a versículo, trabalhando e meditando nesta porção das Sagradas Escrituras. Eu quero inclusive convidar você a manter aí a sua Bíblia aberta para que juntos possamos ter um maior proveito neste texto da poderosa Palavra de Deus, tá bom? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Então esse é o nosso primeiro objetivo, que a gente compreenda o amor, como ele se manifesta e a sua importância para promover a unidade, ou manter a unidade e também promover o crescimento da igreja. O segundo objetivo é reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. O amor cristão é resultado da graça de Deus no coração. E terceiro, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor de Deus. Então, a nossa lição de hoje, ela vai trilhar por esses três objetivos para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento com esta ministração, com esta aula, tá bom? Então, queridos irmãos, é importante que você esteja aí já com a sua lição em mãos, porque a nossa introdução diz assim, nesta lição nós iremos ver como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Olha como é importante essa colocação do autor, uma igreja genuinamente cristã, porque há muitas igrejas hoje, mas que não são cristãs, infelizmente.
Nem todo lugar que tem 4 paredes, na frente uma placa igreja, é igreja. Ok? É uma igreja genuinamente cristã. Há muitas placas que são seitas, que são denominações neopentecostais, que não representam o evangelho verdadeiro nem a fé cristã verdadeira. Nós temos muitas placas denominacionais aí que tem nome de igreja, mas que não é igreja, que não pode ser chamada de genuinamente igreja cristã. Hoje está muito polarizado a questão, os evangélicos, quando vai se fazer aí um levantamento dos evangélicos, se coloca no meio todo tipo de pessoa que diz que tem fé em Deus, ou que diz ter uma fé no Senhor. E veja, é diferente do que a Bíblia chama de cristão. Cristão é aquele que imita, copia Jesus. Então há muitos hoje denominados de evangélicos, mas que não seguem a cartilha dos evangelhos, entende? Não segue ali o próprio Cristo, não segue o exemplo do próprio Cristo, não é um imitador de Cristo, compreende? Com todo respeito a quem se declara um cristão ou um crente nominal, pastor, eu sou um crente nominal, eu não congrego, eu não tenho eu não tenho uma congregação, não tenho um líder, mas eu sou crente, eu sou um evangélico, me considero um evangélico nominal. Eu não sei se você lembra disso, na época, né, anos atrás, a gente abordava as pessoas na rua para evangelizar e as pessoas diziam assim, eu sou católico, e a gente perguntava, tu congrega em qual congregação católica? Aí eles assim, não, eu não frequento a igreja católica, eu nem sou cristão, mas eu sou católico. Mas ele não frequenta a igreja católica. Isso está acontecendo agora dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã. Ou seja, aqueles que não frequentam nenhuma igreja, não se identificam de fato com Cristo por segui-lo, por imitá-lo, mas que se apresentam como evangélicos. É o evangélico nominal, é o cristão nominal. É complicado, viu? É complicado porque isso não representa aquilo que o autor da lição, inclusive, está pontuando aqui. O amor de Deus, ela se manifesta numa igreja que é genuinamente cristã. E ele capacita a igreja a enxergar as necessidades, os necessitados, a buscar caminhos para que as suas carências elas sejam atendidas. Então veja que o amor, contudo, não se trata de um mero sentimento, mas veja que o amor, ele é a máxima expressão da graça de Deus que foi derramada de forma abundante na vida da igreja. Então, somente através do amor de Deus é que nós podemos realmente ser generosos, ser solidário com o nosso próximo, com os nossos irmãos. É preciso sim ter um coração muito marcado pela graça de Deus para que você venha a ser uma pessoa solidária, generosa, uma pessoa que socorre os aflitos, atende o necessitado, compreende? Então, queridos, vamos agora para o nosso ponto 1 da nossa lição, e eu quero chamar a sua atenção para o amor manifestado na comunhão cristã. Para isso, nós iremos olhar então os versículos iniciais, tá bom? Os versículos iniciais, o versículo de número 32, que diz: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aqui nós percebemos, em primeiro lugar, o crescimento da igreja, ou seja, o crescimento da igreja cristã. Veja que o texto fala da multidão. O Atos capítulo 1 fala de 120, Atos capítulo 3 diz que foram agregados quase 3.000, Atos capítulo 4 aqui já temos menção de 5.000 e agora a Bíblia faz menção então de uma multidão. Ou seja, provavelmente já incontáveis irmãos, incontáveis cristãos. Ou seja, nós temos aqui menção a uma quantidade tão grande que já não se enumera, já não se delimita 5.000, 6.000, 10.000, não. É uma multidão. A multidão mostra aqui nesse texto o crescimento expressivo da igreja. Essa expressão, ela também pode ser entendida como uma grande assembleia ou um grande número de pessoas. Então veja que a igreja, que havia começado pequena,
Se a gente voltar mais um pouco ainda, começou ali com Jesus, 12 apóstolos, 70 discípulos, e aí a gente tem ali em Atos em específico 120, e aí foi aumentando e crescendo esta igreja. Então o crescimento da igreja é algo fundamental aqui de se notar. Ainda no versículo de número 32, nós vamos perceber que a alma e o coração e a alma da multidão eram unidos, né? Estavam unidos ali, veja, era o coração e a alma da multidão. Claro, antes da gente comentar propriamente esse texto, tendo em vista que os nossos próximos tópicos vai trabalhar, tá bom? Mais sobre essa questão, eu quero frisar aos irmãos que com o crescimento da igreja, com a multidão agora que está agregada à igreja, é importante nós lembrarmos que isso trouxe também desafios, os desafios do crescimento. Todo crescimento traz consigo desafios, seja desafios pequenos, médios ou grandes, mas todo crescimento traz desafios. Se você ler Atos capítulo 6, que será abordado também nas próximas lições, Atos capítulo de número 6 nos mostra que houve uma dificuldade na igreja primitiva no que diz respeito à distribuição aos necessitados, a distribuição do pão. Então, se você ler Atos capítulo 6, você vai perceber ali um problema muito nítido. A Bíblia diz no versículo 1 que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Isso aqui é desafios do crescimento da igreja. Vem aí as dificuldades. Liderar 10 é uma coisa, liderar 20 é outra, 30 já é outra, liderar 100 é outra. E liderar uma multidão traz outros desafios, muitos desafios que precisam ser superados. Então a gente percebe aqui que a igreja ela enfrenta também muitos desafios, que é os desafios aí do crescimento. Veja que desafios que a igreja vai enfrentar aí em Atos capítulo 6, ela foi resolvida, né, mediante a ação e a direção dos apóstolos que foram procurados diante daquele problema, e eles então decidiram que era necessário levantar diáconos para servir as mesas, enquanto os apóstolos deveriam dedicar-se a duas coisas em especial: dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. E aqui vale uma orientação, um conselho muito importante. Às vezes, irmãos, a igreja, de um modo geral, elas querem muito das mãos do pastor. Elas querem ver os pés do pastor, as mãos do pastor em atividade toda hora. E aí o pastor termina se desdobrando nessas atividades, onde envolve as mãos e os pés, e o pastor termina ficando magro espiritualmente no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus, a dedicação à oração e a dedicação à palavra. Ou seja, a igreja que exige muito das mãos e dos pés do pastor termina ficando sem a mente do pastor. Termina deixando a mente do pastor infrutífera, não podendo contribuir mais no que diz respeito à pregação da palavra e a sua dedicação espiritual no preparo desta mensagem, da oração pelos santos. Então veja que a igreja ela dividiu tarefa. Os diáconos ficou responsável pelas distribuições diárias e os apóstolos estavam dedicados à oração e ao ministério da palavra, irmãos, que demanda tempo, irmãos, demanda tempo. Eu particularmente prego quase todos os dias, irmãos, estou pregando, às vezes à tarde, noite, às vezes preparando uma aula à tarde, pregando à noite, e sei como isso exige do pregador, exige daquele que ministra, preparo, tempo para estar a sós com Deus, em oração, em meditação, em pesquisa, consultando a palavra de Deus para o seu crescimento espiritual e para poder compartilhar com outros. Então veja, o crescimento traz desafios, isso é notório. Então a igreja, para enfrentar os desafios, é preciso que ela esteja em unidade. Inclusive, os desafios podem surgir para minar a unidade da igreja. Então, é importante que a igreja ela possa se manter firme no amor, porque somente o amor pode manter, então, o elo fraterno entre os crentes. Se não houver amor, a gente vai se fragmentar. Então, de fato,
Paulo, ele vai dizer, lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 5, que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo o amor, ou seja, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O que significa dizer que quando você confessa a Jesus como seu Senhor, você tem no seu coração o derramar não apenas do Espírito, mas um derramar também do amor de Deus em seu coração. O que é que se espera então desse cristão? Que ele ame, que ele abrace, que ele acolha, compreende? Por exemplo, irmãos, o que é que se espera de uma mangueira? De uma árvore, a mangueira, o pé de manga, o que é que se espera dela? Que ela dê manga, irmãos. O que é que se espera de um pé de caju? Que ele dê, né, de um cajueiro, que ele dê caju. O que é que se espera, então, de um pé de jaca, uma jaqueira? Se espera que ela dê jaca, certo? Então, o que é que se espera de um cristão? Frutos, e um deles é o amor. Ok? Um dos aspectos do fruto que se espera da vida cristã é o amor. Então, é inconcebível que nós sejamos, então, discípulos de Jesus e este amor foi derramado em nosso coração e a gente não consiga amar. Inclusive, aqui vai um conselho muito importante para você que às vezes se pergunta assim, será que eu estou amando como Jesus realmente ordena? Uma das formas de você analisar isso é você ver como está o seu amor pelos seus irmãos. Se você de fato ama a Deus, como está o seu amor por Jesus, ele é medido pelo amor aos seus irmãos. Se você não consegue amar os seus irmãos, provavelmente é porque há uma deficiência no seu amor para com Deus. Porque se nós não conseguimos amar aqueles irmãos a quem nós vemos, como poderemos amar a Deus a quem não vemos, apenas sentimos, apenas temos fé e certeza que Ele existe? Então, queridos, o nosso amor ao próximo é um termômetro espiritual que mede também a temperatura do nosso amor por Deus. Compreende? Então, há desafios? Sim, há desafios que precisam ser superados. Quando uma igreja se fragmenta, se divide, isso significa que o egoísmo tem tomado o lugar do amor em algum ponto desta comunidade. A divisão é a substituição do amor pelo egoísmo. É quando a gente deixa de amar e passa a ser egoísta. Então, é importante que nós venhamos entender esta verdade tão clara para nós. A Bíblia diz, inclusive, em Colossenses capítulo 3, versículo 14, que o amor é o vínculo da perfeição, queridos. O amor é o vínculo da perfeição. E aí o nosso terceiro subponto, a vida interior, veja como era a vida interior dos irmãos. O versículo de número 32 nos mostra isso com muita clareza, quando diz, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Olha que interessante. Como era a vida interior desses crentes. O interior deles, a alma e o coração. É importante frisar aqui que quando a Bíblia fala da alma, da psique, e quando a Bíblia fala do coração, aqui nós temos cardia, psique, nós temos aqui então a unidade interna do ser humano. Ou seja, nós temos a unidade total do ser humano, tanto a unidade racional como a unidade afetiva. Ou seja, nós temos o ser humano por completo. Então, como era a vida interior destes irmãos? Interiormente, dentro do coração dos irmãos, havia uma comunhão tão estreita de um para com os outros, porque eles creram. Porque essa multidão está unida em Cristo e em Cristo unida com seus irmãos. Então, era o coração e a alma destes irmãos. De tal forma que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa nem outra daquilo que possuía. Porém, tudo lhe era comum. Olha que interessante, queridos. Esta multidão, elas não abdicaram daquilo que possuía. Não abdicaram. O texto é claro em mostrar que eles não abriram mão daquilo que possuía. Percebe na linguagem do próprio texto, quando diz que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, era deles. Eles tinham aquilo em suas mãos. Só que aí nós percebemos que eles não tinham apego àquilo que eles possuíam. Então veja que o texto fala de não ter apego. A casa do João era do João. A feira do José era do José.
Só que quando José percebia que o irmão precisava, José não tinha apego pela sua feira, entende? O João não tinha apego pela sua casa. O irmão está tá desamparado, está sem casa, está sem local para morar. Ele não tinha apego à sua casa, principalmente se ele tivesse uma terceira casa ou uma segunda casa que ele pudesse vender ou pudesse doar para que aquele irmão pudesse ser abrigado em tempo de crise, em tempo de dificuldade. Então não havia apego. A casa continuava sendo do João, mas ele não tinha apego em compartilhar com quem tinha necessidade ou até vendê-la para socorrer quem precisava. Irmãos, isso é de uma dimensão tão grande e de uma lição tão grande para a nossa realidade hoje, onde muitas vezes, infelizmente, muitas denominações, muitos irmãos, tomados por um sentimento do nosso século, um sentimento egoísta, um sentimento de avareza, um sentimento de apego às coisas, isto nos serve de uma lição muito grande. A expressão era o coração e a alma mostra a igreja em sua essência, mostra o interior da igreja, revelando que havia uma união interna antes de haver uma unidade externa. Porque a união não começa no exterior, a união começa no coração. O Espírito Santo havia capacitado esta igreja poderosamente a viver agora em unidade. O mesmo Espírito que lá em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, havia sido prometido à igreja e descido em Atos 2, é o Espírito que atua agora, consolidando no coração desses homens o amor para com o próximo. É através deste poder que eles estão preparados para a missão de evangelizar, é através deste poder que eles conservam a unidade intimamente no seu coração. Amém, queridos? Então, aqui nós temos o ponto 1. A sinopse do ponto 1 diz o seguinte: a união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalece a igreja e a sua missão. Olha que interessante, a união e o amor entre os irmãos, impulsionados pelo Espírito Santo. Quem promove a unidade, a união, a comunhão entre os irmãos é o Espírito Santo. É Ele quem cria, é Ele quem estabelece e é Ele que promove este amor, que impulsiona este amor. Todo coração cheio do Espírito Santo também será cheio do amor de Deus. Será cheio da presença do Espírito Santo. Presença esta que nos impulsiona a amar, a ser unido, de tal forma que a nossa missão, a missão da igreja, ela é fortalecida, irmãos, por esta graça de Deus derramada sobre nós. Amém, queridos? Vamos então para o nosso ponto 2, que fala sobre o amor como manifestação da graça. No versículo de número 33, nós temos algo muito importante a frisar. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Irmãos, o amor é resultado desta abundante graça na vida da igreja. Abundante graça. A palavra graça aqui é a palavra carisma, favor imerecido. Esta igreja, ela tinha abundante favor imerecido. Era uma igreja que vivia, de fato, no derramar desta graça sobre a sua vida. A graça é a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, irmãos. O melhor ambiente para a manifestação dos dons é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas, ele vai nos informar que os apóstolos, eles davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Olha que interessante, irmãos. A igreja dava testemunho da ressurreição de Jesus com poder. O texto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, um ambiente marcado pela sua presença, marcado pelo amor, um ambiente, irmãos, onde nós percebemos que está o derramar do amor de Deus sobre eles. Então, muitos podem cair na tentação de achar que o segredo de ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade.
Geralmente as pessoas pensam que a igreja que está cheia é uma igreja onde há uma manifestação expressiva dos dons. Mas perceba que o que mais marca uma igreja cheia do Espírito Santo é a presença do amor nesta comunidade, a presença da graça de Deus, do amor, do favor imerecido de Deus sendo derramado sobre a vida desta igreja. Então, queridos, veja que não é cumprir regras, não é apenas usar os dons espirituais, mas veja que embora as regras elas sejam importantes, não podemos viver sem elas, obviamente. Contudo, o Espírito Santo opera onde há comunhão entre os irmãos, onde há relacionamento entre os irmãos. Mais do que dons, mais do que regras, estar os irmãos andarem em comunhão uns com os outros. E ali você vê então o amor de Deus sendo manifestado. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que isso não tem importância. Mas veja que Jesus, ele nos ensina que para cultuarmos a Deus com sinceridade e verdade, é preciso nós estarmos com os nossos relacionamentos bem estabelecidos. A palavra de Deus, inclusive, nos diz em Mateus, capítulo de número 6, que se você vier ao culto e lembrar, ao ofertar, lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai primeiro se reconciliar com teu irmão, depois você volta para oferecer a sua oferta. O que é que Jesus está nos mostrando, irmãos? Que é preciso perdoar, estar em comunhão, em um bom relacionamento com nossos irmãos, até para a gente cultuar a Ele. E às vezes eu fico assim sem entender como tem pessoas que têm a ousadia de continuar ofertando, de continuar adorando, de continuar no altar, fazendo a obra de Deus, mas sem antes se reconciliar com seus irmãos, sem antes ir pedir perdão aos seus irmãos. Queridos, com Deus não se brinca, não se brinca. Devemos ter muito cuidado com esta atitude de continuar ofertando no altar sem antes nos reconciliar com os nossos irmãos. É necessário, irmãos, que nós estejamos em comunhão com os nossos irmãos. Inclusive, o próprio autor da lição diz que qualquer ensino contrário a isso é falso. Ou seja, negar esta verdade tão clara de que para que nós possamos ofertar um culto agradável a Deus é necessário estar bem e em comunhão com o nosso próximo, negar isto, que na verdade um ensino falso e contrário à verdade clara e revelada nas Escrituras. Queridos, a graça com um favor imerecido. Veja que a palavra charis ou carisma é uma palavra grega que traz a ideia de um favor imerecido. E havia nesta igreja abundante graça. Interessante que a expressão para abundante graça que aparece aqui nesse texto da palavra de Deus é uma expressão que nos remete então a uma graça abundante, grande. A palavra abundante aqui é uma palavra que mostra a grandiosidade desta graça. Ou seja, Lucas está dizendo que em todos eles havia uma abundante graça. O charis, que significa favor imerecido, mas também mostra a beleza, mostra a atratividade, a ação benevolente da graça de Deus na vida da igreja. Essa graça ela era tão real que se tornava palpável, que se tornava visível. A comunidade podia visualizar esta graça através das ações da igreja. Quando a expressão diz, no versículo de número 33, que em todos eles havia uma abundante graça, ou seja, todos estavam marcados por esta abundante graça. Eles eram como um jardim onde as flores da graça de Deus floresciam livremente. Ou seja, esse jardim estava marcado por generosidade, por gentileza, por perdão, por alegria, por comunhão, por relacionamentos, irmãos. Nós percebemos então a graça de Deus
sendo derramada na vida destes irmãos. A expressão abundante graça ou grande graça, a expressão grega megalê, essa expressão indica, ela indica então como esta graça, essa manifestação estava acontecendo na vida da igreja. E é interessante que diz que ela se manifestava, olha a expressão que ele usa, e com grande poder, né, assim, com grande poder, é que essa abundante graça se manifestava no meio da igreja ou nos irmãos. E a palavra poder aqui, a palavra grega dynamis, ou dunamis, é uma palavra que remete ali a uma força ativa, visível, transformadora, que atuava poderosamente na vida da igreja. Ou seja, a igreja vivia como se Cristo verdadeiramente estivesse entre eles. E de fato, Cristo estava entre os irmãos. Então, queridos irmãos, uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia nós podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas também do Novo Testamento, como Paulo vai ensinar em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 9. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão no coração dos apóstolos. Queridos e da multidão, a sinopse do ponto 2, assim, a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Então você percebe que a graça de Deus, o favor de Deus é manifestado no amor cristão. Amém, queridos? O amor como manifestação da graça de Deus sobre a vida da igreja. Alguma pergunta, queridos? Alguma dúvida até aqui? Está tranquilo? Podemos avançar? Então, vamos para o nosso terceiro ponto da nossa lição, terceiro e último ponto da nossa lição, onde nós iremos falar sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. E aí a gente vai falar dos versos 34 ao verso de número 37, falando um pouco sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. Primeiro, a busca pela equidade. Olha o que nos ensina, né, o dicionário Aurélio de língua portuguesa sobre o conceito de equidade, como disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Quando nós olhamos para a igreja, você percebe essa equidade na vida da igreja, onde a igreja está reconhecendo o valor de cada um. Isso é, então, equidade, irmãos. É quando nós reconhecemos igualmente o direito de cada um. É importante que na comunidade da igreja a gente reconheça o valor do outro. Assim, diferentemente da igualdade, veja que a equidade, irmãos, a equidade mostra literalmente para nós que ela não enxerga as pessoas como sendo todas iguais, mas isso nos mostra claramente como busca, então, formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Então você vê que se mostra ali em mostrar o equilíbrio entre as pessoas. É interessante que o nosso autor diz assim diferentemente da igualdade, a equidade não exagera, ou melhor, não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. Ou seja, a igualdade pode enxergar as pessoas como iguais, mas a equidade não enxerga todas como iguais. Por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Ou seja, em Jerusalém não havia um nivelamento social, havia ricos, haviam pobres. Agora, o que é interessante de se perceber aqui na igreja de Jerusalém, irmãos, é que, embora nem todos possuíssem as mesmas condições,
Havia pessoas mais abastadas e havia pessoas também pobres, estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Então, veja, o que é equidade? É quando você oferece para aquele que tem menos condições, condições para se nivelar aqueles que têm condições. Por exemplo, imagine que nós temos uma sala de aula e eu coloco uma barreira na frente, um muro na frente, e então eu tenho ali pessoas altas, médias e baixas. Se eu coloco todas elas atrás desse muro para ver o quadro, a alta vai conseguir ver com tranquilidade porque ela é alta. Agora, o que é equidade? É quando eu coloco um degrau atrás desse muro para aqueles que são mais baixos poderem enxergar também. Então veja, equidade é quando nós tratamos os diferentes de forma a ajustar o desequilíbrio entre elas, de forma a ajustar aquilo que está faltando para aquela pessoa estar na mesma posição que eu estou, ou ver como eu estou vendo, ou desfrutar do que eu estou desfrutando. E você vê isso nitidamente na vida da igreja, irmãos, em Atos, capítulo de número 4, versículo 32. Então é necessário que nós possamos, como igreja, embora tenhamos diferentes classes sociais, e tenha o rico e tenha o pobre, tenha aqueles que têm status sociais, aqueles que não têm, é importante que na igreja a gente possa nivelar isso. Possamos acolher, abraçar, sem olhar a quem ou o que possui, mas olhando aquela pessoa como alguém que foi alvo também da cruz de Cristo. Amém, queridos? E aí a gente percebe que tudo vai ganhar uma dimensão totalmente outra, totalmente diferente. E interessante que o texto fala que eles compartilhavam as suas propriedades. O verso de número no verso de número 32 em diante já mostra nitidamente isso. Aí você vê então que no versículo de número 34 não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E vejam que eles depositavam aos pés dos apóstolos e então distribuía cada um conforme a sua necessidade. Queridos irmãos, o que é que nós temos aqui de forma muito clara? Eles compartilhavam. Os estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia em uma comunidade de compartilhamento, não em uma comunidade de domínio, é meu, não, mas uma comunidade onde eles compartilhavam. Não havia necessitados, irmãos, olha que expressão, não havia necessitados entre eles. É uma vergonha nós temos hoje igrejas, denominações ricas em membros passando necessidade. É uma vergonha. É uma vergonha se investir milhões em um prédio físico, enquanto não se investe centavos na vida de alguém que está desempregado. É duro o que eu estou dizendo, mas é uma verdade. É lamentável que nós façamos tanto no que diz respeito a ser notado por um status ou por um nome e nos esquecemos então de cuidar do que realmente importa, que é vidas. Então, queridos, quando nós olhamos para a igreja de Atos 2, será que nós podemos dizer hoje também da nossa comunidade cristã? Será que a gente pode escrever nos anais das histórias da nossa comunidade cristã e colocar assim, ó, não há entre nós nenhum necessitado? Porque quando há necessitado, nós ajudamos, nós compartilhamos, nós abençoamos, nós cooperamos com ela. Será que a gente pode dizer isso, irmãos? Será que nós podemos dizer isso? Que não há nenhum necessitado na nossa comunidade cristã? Porque se preciso for, eu abro mão de um bem meu, vendo para atender a necessidade daqueles que precisam, e não faço isso de forma individual, eu faço isso confiando na administração de uma igreja séria, de líderes sérios. A Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, eles confiavam na administração dos apóstolos. Hoje a gente vê pessoas administrando seus próprios recursos, eles vendem suas propriedades, às vezes até é generoso, mas eles não confiam na sua liderança, não confiam em depositar o valor na sua liderança para que ele possa distribuir conforme quem tem necessidade.
E por que não confiam? Porque aí é um erro da parte da liderança, muitas vezes. Às vezes é um erro por parte daquele que está ofertando. Então, irmãos, a gente precisa melhorar muito no que diz respeito a isso. Devemos ter uma liderança confiável, que não faça medo algum a gente depositar aos seus pés os recursos necessários para o cuidado com os necessitados. E devemos ter também crentes generosos, que não tenham nenhuma dificuldade de abrir mão do que possui para abençoar quem precisa. E aqui não se fala apenas de membros. Está na hora da gente ver também líderes abrindo mão dos seus bens. Nós temos aí na história, irmãos, históricos de líderes religiosos que se foram, que morreram, mas que não deixaram grandes fortunas, porque todas elas foram doadas para comunidades carentes, para irmãos carentes, doadas para cobrir as necessidades daqueles que passam dificuldades. Então a gente vê como há irmãos que têm esse coração generoso. Não sei se você sabe, mas o pastor, né, o saudoso pastor John Stott, comentarista bíblico muito perspicaz, eu não sei se você sabe, mas ele não casou, viveu uma vida de celibato e todos os recursos dos seus livros, as vendas dos seus livros que ele produziu, que ele escreveu, todas elas então doado para comunidades carentes, para socorrer aflitos e necessitados. Irmãos, você conhece algum escritor da atualidade que se dedica a escrever e que toda a venda desse produto é doado para comunidades carentes? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que trabalha, porque escrever é um trabalho duro, árduo, requer muito esforço mental, dedicação, tempo, reflexão. E escreve não para benefício pessoal, mas porque quer abençoar a vida de alguém? Queridos, como nós precisamos de obras e trabalhos filantrópicos, trabalhos que ajudam o próximo, que soma com a vida do próximo. Eu quero louvar a Deus por cada comunidade, por cada denominação, que com este sentimento de solidariedade trabalha massivamente para não deixar que na sua comunidade de fé tenha alguém necessitado ou passando necessidade. E aí nós vemos que a prática da generosidade, irmãos, pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias, contudo, o princípio que governa a solidariedade permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. A gente pode somar, ajudar de alguma forma, contribuir para a vida dessas pessoas. Amém, queridos? E aí nós temos um exemplo de voluntariedade, de generosidade, de bondade, que combina inclusive com o seu próprio nome. Nós temos um exemplo de Barnabé nos versículos de número 35, versículo 36 e 37. No versículo 35, eles depositavam os pés dos apóstolos. No versículo 36, então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então veja aqui que nós temos um exemplo de compartilhamento. Barnabé vai se destacar aqui de forma voluntária, importante que se diga isso. Não havia nenhuma regra, nenhuma lei, não estava em nenhuma campanha de arrecadação, mas veja que voluntariamente Barnabé se predispõe a vender uma propriedade. Aqui vale também um detalhe interessante, que Barnabé é um levita. Levita geralmente não tinha propriedades, eu não sei por qual razão, por qual motivo. Na época do Novo Testamento, Barnabé, sendo um levita, possuía essa propriedade. Mas veja que ele abre mão dessa propriedade, ele se desfaz dessa propriedade e compartilha, levando a sua oferta aos pés dos apóstolos para abençoar e ajudar aqueles que precisam. Veja que no texto nos mostra que nada foi feito de forma obrigatória, ninguém contribuiu porque foi constrangido a contribuir, como a gente vê hoje, irmãos, infelizmente. Muitas das ofertas, das contribuições são feitas porque há alguém constrangindo o outro a fazer. Mas veja que no caso de Barnabé, não. Ele fez de forma voluntária. Da igreja primitiva, não. Forma voluntária. Havia voluntariedade nos crentes em ajudar os outros.
Havia, na verdade, nos crentes uma consciência de que aquilo que eles possuíam não pertenciam exclusivamente a si mesmo, mas eles partilhavam. Não havia apego aos bens. Ou seja, eles contribuíam, eles abençoavam, eles ajudavam com a vida do próximo. E isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes, irmãos. Era o amor de Deus agindo na vida de cada um deles. O amor, como diz a nossa sinopse, se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Lembre-se, equidade é você olhar para aqueles que são diferentes, ou você reconhecer igualmente o direito daqueles que são diferentes de nós. É nós trazermos ele para perto de nós e desfrutar do que a gente desfruta, apesar das diferenças. Então, queridos irmãos, nós chegamos aqui ao término, então, da nossa lição de hoje. Quero deixar uma frase para sua meditação, para sua reflexão, que diz o seguinte: onde o amor governa, o egoísmo morre e a igreja floresce como uma só alma em Cristo Jesus. Amém? Onde o amor governa, o egoísmo morre e a igreja floresce como uma só alma em Cristo Jesus. É importante nós deixarmos o amor governar para que o egoísmo morra e para que a igreja floresça em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo continue abençoando ricamente a sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui e mais uma aula para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Um abraço para você, que você tenha uma aula excelente, espero que você possa desfrutar desse estudo e que tenha acrescentado de alguma forma para as suas ministrações aí na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe sua vida, até a próxima, permitindo Deus, em nome de Jesus. Fica na paz.